Annyeong Aroa! Nós vamos fazer, a partir de agora, uma sequência de 2 episódios. Um em que nós iremos, nesse momento, fazer uma análise geral de toda a nossa querida série que já estamos viciados, maratonando, porque o nosso objetivo no Brasil é chegar ao top 1. E, em um segundo momento, um segundo episódio sobre Wonderfools, onde nós iremos analisar as melhores cenas, as cenas mais engraçadas, a trama episódio a episódio. Vamos falar de cada personagem com carinho, sabendo desde já que o nosso Hyunjoo é o nosso favorito. Bora lá com a gente? Na verdade, desde o dia 15 de maio, nós estamos sentados diante da TV e, se a vontade é poder, nós estaríamos sentados ainda, vendo e revendo, porque a série simplesmente contagia, vicia, ela tem um roteiro maravilhoso, ela tem uma direção perfeita e o talento do nosso querido elenco não precisamos citar. Chaonu está glorioso, gigante, e está premiando a gente com um verdadeiro banquete do seu talento. Então vamos agora falar um pouquinho sobre uma visão geral, um passeio, um grande zoom sobre esse trabalho tão bonito do nosso querido Chaonu e de toda a equipe, que está de parabéns. A partir do próximo episódio, a nossa querida Andréia, ela estará aqui conosco para analisarmos cada pedacinho dessa série super maravilhosa. Super Tontos, que na verdade é um título que a gente não gosta de traduzir literalmente, a gente prefere dizer Wonderfools, está no nosso coração definitivamente. E como sempre, nós estamos aqui no Pod Biocel para analisar essa série deliciosa. Bora maratonar e colocar o Wonderfools, como nós já dissemos, no nosso top 1 aqui no Brasil, porque o lançamento simultâneo e global é exatamente a ideia que vai fazer com que a gente se sinta cada vez mais estimulado e assista a todos os episódios e reveja e maratone. E na Netflix, galera, não se esqueçam disso. E para aqueles que ainda não conseguiram sentar com o seu balde de pipoca e o coração aberto para rir, chorar, se emocionar com cada cena, com cada episódio, a gente recomenda que você faça. Sabe por quê? Porque se você ainda não fez isso ainda, você está perdendo uma excelente oportunidade de ter diversão garantida. E nós, obviamente, estamos em estado de graça. E isso nos deixa mais felizes e super orgulhosos. Orgulho é a palavra nesse momento. A gente vivenciou dias tão complicados, dias de ansiedade misturados com a saudade, que não diminuiu. É importante que se diga. Agora eu vou fazer um relato pessoal aqui, gente. Que saudade eu estava de ouvir a voz. Nosso querido príncipe, nosso cabo Idumin, e a sua voz inconfundível, que acalma o coração da gente, que traz conforto. Agora a gente tem esse banquete e a gente pode ouvi-lo várias e várias vezes. Como? Pega seu balde de pipoca, pega sua almofada, controle remoto e aciona a Netflix. Wonderfools. Bora lá? Como eu disse para vocês, eu maratonei a série de uma só vez e fiquei refletindo sobre os vários assuntos que aparecem na história e que são abordados, ainda que de uma forma sutil, mas que colocam a gente para pensar. Vou relatar algum deles aqui e me permitam que eu faça a leitura para não esquecer de nenhum. Olhem só, a gente tem aqui, inteligentemente abordados na série, a fé cega da manipulação religiosa, a seleção racial, as experiências humanas ilegais, tráfico e desaparecimento humanos,
poluição, corrupção, envolvimento das autoridades em planos escusos. Todo um trabalho é feito para dar um ponto de reflexão sobre o que vivemos atualmente, apesar da série se passar em 1999, em plena época de possibilidades, de sustos, onde crenças vazias cantavam apocalipse, o bug do milênio, uma tecnologia que estava cada vez mais envolvente e que nem todos estavam preparados. Todos esses problemas parece que estavam distantes da gente, que eram passado e que de fato não aconteceram, mas acontece que essa realidade, tão inteligentemente abordada na série, ela nos faz pensar. Ela bate à nossa porta, porque infelizmente, ainda no século XXI, nós estamos vivenciando problemas muito semelhantes a esses abordados na série em um passado, lá da virada do milênio. Então, é importante que, ao assistir, a gente também faça links e conecte para poder entender tudo aquilo, toda a mensagem muito de alerta, de atenção que a série nos passa. E isso de uma forma meio que emoldurada por personagens aparentemente isolados, aparentemente não reconhecidos pela sociedade, que não seguem um padrão de perfeição, de inteligência, mas que, na verdade, cada um deles tem um papel muito importante nesse choque de realidade que aborda o mundo em que a gente vive. Esse choque de realidade, ele traz, na verdade, uma busca acirrada que esses 4 aventureiros começam a realizar justamente para que eles possam se livrar desse mal que tenta manipular, desenhar a humanidade de uma forma em que somente os puros e perfeitos sobrevivam. E a gente sabe que isso não é muito legal, né? Então, todos os variantes, todas as experiências que são feitas, elas, na verdade, ferem muito todas as questões da humanidade. E a luta desses 4 aventureiros é exatamente sobre isso. Desde o primeiro episódio, o nosso Hyun-joo e a Chao-ni, a personagem interpretada pela Park Eun-bin, eles são desafiados a lidar, obviamente, os dois como 2 protagonistas principais, mas a gente sabe que a série tem 4 protagonistas, né? Os 4, eles enfrentam muitos desafios e lutam com as suas próprias dificuldades pessoais, questões de saúde, questões de abandono na infância, as questões de estarem à margem da sociedade, sofrerem bullying por serem diferentes. Então, todas essas características, que para muitos podem ser consideradas como defeituosos ou imperfeitos, fazem com que exatamente eles tenham esse ponto em comum, a necessidade de provar que todos nós temos um valor, independentemente de sermos heróis ou pessoas comuns. E esse desafio é encarado por esse personagem, o nosso Hyun-joo, que é um personagem rico, ele é fora da curva e extremamente desafiador, pois ele é um herói que faz questão de se passar como uma pessoa comum, né, que é uma questão muito característica dos nossos próprios heróis de infância. Né? Então, ao mesmo tempo, o nosso Hyun-joo, ele tem que parecer alheio à sua própria dor e à dor alheia, né? Ele tem que fingir que ele não está sendo afetado por isso, e, na verdade, ele é o maior sofredor. Ele carrega muita culpa, ele carrega muitas dúvidas, ele carrega a saudade da sua mãe, a gente vai falar disso em detalhes, né? E ele precisa esconder de verdade quem ele é. E para que esses seus poderes não sejam a sua própria derrota. E que trabalho magnífico nosso Chao-nu vem fazendo.
Uma coisa que nos chamou a atenção desde o primeiro episódio é que, na verdade, esses superpoderes que o Wonderfalls apresenta, né, e que enchem os nossos olhos, porque enquanto em alguns momentos eles funcionam perfeitamente bem, em outros eles não funcionam tão bem e acabam saindo como grandes fracassos ou algo que nem eles mesmos sabem controlar, esses poderes, eles são abordados na série de uma forma que parece que eles são, na verdade, uma grande referência às fraquezas humanas, que todos nós temos, independentemente de levarmos vidas de super-heróis. E essas fraquezas humanas, elas aparecem intensificadas em cada cena, e todos nós temos que lidar e superar exatamente com essas nossas fraquezas, que na série são abordadas como superpoderes, mas que nem sempre funcionam assim. Então a trajetória desses 4 amigos ou parceiros, até porque em alguns momentos o nosso Yoon-jun ele é tratado como mestre, é exatamente cada um tentando ali se ajudar para poder obter o mínimo de sucesso em controlar os seus poderes, em tentar se ajudar, em tentar resolver os seus próprios problemas das suas vidas pessoais. E a nossa história segue, deixando a gente cada vez mais cativado. 안녕 넷플릭스 원더풀스에서 은채니 역을 맡은 박은빈입니다. 반갑습니다. 캐릭터 포스터 촬영했고요. 엉겁결에 이 자세를 하고 순간이동을 하게 돼서 원래 이제 대본에는 두세 번째 손가락을 뭐 이렇게 한다 되어 있었는데 좀 특별한 거 없을까 하다가 I love you 라는 표시잖아요. 아마 채니는 99년도쯤에 락을 좋아하지 않았을까라는 생각을 갖고 있었기 때문에 락앤롤 같은 느낌으로 앞머리를 좀 보시면 안 됩니까? 기법이 있었으면 좋았을걸. 이 바람 앞에서는 그 어떤 앞머리도 버텨내질 못하더라고요. 이거 하지 마요. 안녕 넷플릭스 원더풀스에서 강로빈 역을 맡은 임성준입니다. 반갑습니다. 로빈님은 가장 없었던 걸 갖게 돼요. 바로 힘입니다. 파워. 힘이 세지는 그런 역할을 맡았습니다. 이렇게 사람들을 주먹으로는 못 때리고 최대한 이렇게 양펀치로 이렇게 때립니다. 어쩔 줄 몰라는 거다. 어쩔 줄 몰라는 몰라. 해볼게 해볼게. 네. 소리내요 소리내요 소리. 안녕 넷플릭스 원더풀스에서 손경훈 역을 맡게 된 최대훈이라고 합니다. 개인 포스터 샷이었고요. 제가 어딘가에 붙어버린 듯한 모양새를 취하고 있습니다. 무언가 자꾸 몸에 달라붙게 되는, 언제 어떻게 발휘할 수 있는지는 찾아보시면 재밌을 것 같고요. 조금만 기다릴 수 있죠 여러분? 소리 질러. 안녕 넷플릭스 원더풀스에서 이윤정 역할을 맡은 차은우라고 합니다. 초능력을 염력을 사용하고
유일하게 4인방 중에 컨트롤을 할 수 있어서 사부라고 불리는 그런 친구입니다. 화장실에서 돌려온 걸까? 너무 좋아. 이게 염력으로 끌어당기는 거예요? 맞습니다. 한 번 마지막 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 여러분 안녕. 오늘은 짜잔, 우리 랄라를 소개해드리러 왔어요. 그럼 장조 경제에서 이걸 적용하지 않으면 백밀러. 와, 제 얼굴만 하죠? 깜빡이가 안전하게 또 옆에도 볼 수 있어요. 자, 그리고 오늘의 하이라이트. 자, 핸들이 없어요. 네, 운전을 손가락으로 이렇게 힘줘서 하면은 다이나믹한 운전을 느껴보실 수 있을 것 같아요. 그리고 와이퍼 아직 정상적으로 잘 작동하고 있고요. 아, 여기 지압 혈액순환 잘 되라고 옛날 스타일로, 레트로 스타일로 이렇게 지압 방석, 절대 덥지 않아요. 제가 경험자. 오, 정말 이 넓은 레그룸. 제 키가 184인데요 자, 와, 이렇게 갈 수 있어요. 되게 힙한 프리스타일로 앉을 수도 있어요. 절대 피곤한 좌석감 없다는 거. 그럼 다음에 좀 더 아이코닉한 아이템으로 여러분들 찾아뵐게요. 그때까지 건강하기. 확실히 힘이 세. 오랜만에 4명이서 모여서 풀스의 모습으로 만나서 반갑습니다. 어우, 이제 만나러 갈 날이 얼마 머지 않았는데요. 원더풀스 무척이나 재밌을 거라고 저희 모두 확신합니다. 그죠? 그렇죠. 네, 여러분들 많이 웃게 해드릴 테니. Mas se o assunto é surpresa, olha, a gente tem emoções espalhadas na medida certa e vemos que as lágrimas, o choro, o riso, a gargalhada, eles são vividos intensamente em cada cena. E a cada episódio que a gente assiste, a vontade é congelar aquela cena e pensar sobre qual é a mensagem que os nossos heróis estão tentando nos trazer. E o que nós podemos aprender, o que nós podemos tirar de lição uns dos outros, dessa necessidade de encontrar no outro o apoio que a gente tanto precisa. E é isso que eles fazem quando eles decidem colocar o nosso Yoon-jong como seu mestre. E vamos combinar que mestre. Quem é que não gostaria? Algumas polêmicas surgiram em Wonderful, se teria romance, se não teria, mas a gente sabe que a gente precisa dar spoiler sim, né? Até porque os episódios foram todos lançados de uma vez, então é só você sentar e maratonar. A gente encontra na série um romance na medida certa. É claro que é um romance muito inicial, até porque existem muitas diferenças entre o nosso Yoon-ju e a Chao-ni. Eles ainda estão se descobrindo, né? Então é interessante de ver como essa história dos dois se desenrolam, né? Até porque uma das cenas mais clássicas dos K-dramas é a cena do guarda-chuva. Ela ganhou agora
Uma elevação de sarrafo que é difícil de alguém derrubar, hein? Pra mim, uma das cenas mais emocionantes da série. A gente precisa falar também, além do romance, de que toda a parte de ação que vai acontecendo invariavelmente em todos os episódios são de tirar o nosso fôlego. Os efeitos especiais estão primorosos, as direções de cenas maravilhosas e a gente só consegue ficar encantado, não é? Por quê? Porque todo o talento de Chao Nu, que há muito tempo a gente desejava ver em cenas de ação, tá aqui, ó, largamente explorado. E isso se torna realidade e a gente assiste com aquele gosto, né, com aquela vontade de dizer assim, nossa, nossos desejos foram realizados. Quem é que a gente está vendo aqui? O nosso mestre, o nosso super-herói, esbanjando charme e talento, e ficamos completamente felizes, porque tudo aquilo que a gente queria há muito tempo está sendo realizado. Ainda que esse nosso herói não seja aquele herói perfeito, e ele não é. Ele está também tentando se superar. A gente precisa falar também, além do romance, de que toda a parte de ação que vai acontecendo. E nós não poderíamos deixar de falar de que ficamos com gostinho de quero mais. Ficamos quase que certos de que uma segunda temporada está por vir. A série deixa isso muito em aberto. Isso aconteceu também em Island, né? A gente está esperando aí, quem sabe, que o nosso padre Johan volte com as suas aventuras. Mas o que a gente quer em Wonderfalls é que, apesar dos 8 episódios terem sido extremamente densos e tudo muito amarradinho e com certeza muito fechadinho, a gente percebe que a série pede mais. A série tem muito a contar pra gente. Todos os personagens e a história em si, ela pode ser abordada em uma segunda temporada e vamos ter aí, com certeza, o nosso Chao Nu em um dos seus melhores trabalhos. Você já maratonou hoje? Não? Nós estamos passando aqui algumas imagens bem curtinhas, para não ferirmos os direitos autorais, dos melhores momentos que nós consideramos da série como um todo. A gente espera que você goste bastante, que você assista, que você maratone. E para isso, nós convidamos algumas convidadas especiais, que vão deixar com a gente aqui a sua impressão inicial, aquilo que elas esperam, aquilo que elas já conseguiram assistir, aquilo que elas gostaram, aquilo que elas desejam. Porque aqui no Pod Biocel, a gente tem um espaço todo dedicado para os fãs de Chao Nu, para as aroas e para todos aqueles que se denominam e que amam tanto o nosso amado príncipe, que atualmente está ainda lá no seu serviço militar e em breve, dia 27 de janeiro, ele estará de volta e nós estaremos com os nossos corações ainda mais quentinhos. Então, não deixa de comentar aqui no nosso episódio qual é o seu momento preferido, se você acha que a série vai ter uma segunda temporada, compartilha com a gente, utilize as hashtags oficiais, engaje esse trabalho mágico de Wonderfalls e a gente deixa aqui o nosso parabéns à Netflix, o nosso agradecimento especial aos fãs mundiais que estão engajando, apoiando, postando, votando e dando todo o amor e carinho para esse trabalho belíssimo que o nosso maravilhoso servidor público, o nosso maravilhoso herói de poderes telecinéticos, o nosso maravilhoso herói que aparece com as suas fraquezas, mas que na verdade isso só o torna ainda mais especial. E Yeonju, venha, a gente quer ver muito mais de você. Annyeong, bye, até o próximo episódio. Não deixa de assistir com a gente, onde a gente vai analisar cada uma das cenas especiais e ficar com o nosso coração quentinho e cheinho do nosso amado Chao Nu. Até a próxima. Bye!
저 차 자체를 잘 만들었다. 어디 차야? 나 이거 본 거 같은데. 뭐야? 헬로우 마라. 네, 오늘 넷플릭스에서 저희를 위해 준비한 것이 있다는데요. 네, 바로 동남아시아에서 저희 4인방처럼 초능력을 가진 분들의 영상입니다. 과연 어떤 초능력을 가진 분들인지 영상을 보고 리액션을 해보도록 하겠습니다. 자, 염력으로 틀어주시죠. 그럴까요? 좋다. 그럼 같이 볼까요? 아, 저기 차예요? 저렇게 쌓은 것도 초능력이다. 약간 균형 감각 초능력인 거죠. 그치? 저거를 저렇게 쌓았다는 게 포인트인 것 같아. 그치. 약간 하울의 움직이는 성 같아요. 전 운전자도 대단하지만 저 차 자체를 잘 만들었다. 어디 차야? 저것의 이름은 우뚱우뚱 기우뚱. 오뚜기? 오뚜기? 뭐가? 뱀을. 뱀? 키우는 건가 보네. 어머머머. 애완용인가? 안 무섭나? 이렇게 만져버리는 독이 없는 뱀이거든요, 지금. 이것도 보면 없어 겁 없어. 그런 약간 그런 느낌으로. 나 이거 본 거 같은데. 뭐야? 실제에서. 아, 반죽인 거죠? 도우. 피자 도구를 반죽하는. 우와, 근데 저게 저렇게 잘 날아간다고? 오 부메랑. 돌아 핑돌아. 아 진짜. 일단은 모두를 즐겁게 해주셨으니까 5점 드리겠습니다. 후아, 예. 5점 축하드립니다. 퍼포먼스 점수. 여러분, 동남아시아에 계신 많은 초능력자분들의 능력을 함께 지켜봤는데요. 어떠셨나요? 네, 혜성씨 4인방의 초능력도 만만치 않으니까요. 많은 관심과 또 사랑 부탁드릴게요. 저희들의 초능력은 넷플릭스 원더풀스에서 확인하고 보실 수 있습니다. See you on 넷플릭스. Olá, galera! Aqui quem fala é a Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu vim falar das minhas expectativas com relação a The Wonderfuls, que é um K-drama, né, de suspense, misturado com ação, misturado com comédia, misturado com ficção científica, que se passa ali no bug do milênio, ou seja, vamos ver com certeza uma produção caótica, pelo menos é o que eu espero, né? Mas eu gostaria muito que toda a maluquice da série fosse retratada intercalando momentos interessantes com comédia pastelão, em que não fosse totalmente pastelão, um roteiro muito bobo, muito vazio, sabe? Porque, assim, o elenco é maravilhoso, vamos combinar, né? Park Eun-bin, verdadeira diva, muito versátil, assim como Cha Eun-woo também, extremamente versátil, talentosíssimo. Então, assim, não tem como eles, e também o resto do elenco, porque o resto do elenco também é sensacional, e também o próprio diretor do The Wonderfuls, né, que é o Yo In-sik, que também dirigiu Advogado Extraordinário. Então, assim, não tem como dar ruim essa produção, né? Então, por isso que eu tô com altas expectativas, esperando de verdade que essa história de super-heróis desajustados seja contada de uma forma... Pode ser até um pouco bobo, mas não totalmente bobo, entende? Tem que ter um pouco de dramaticidade também, um pouco mais também de profundidade. Eu espero ali que tenha bastante interpretação mesmo de todo o elenco, tanto na parte cômica quanto na parte dramática. Eu, sinceramente, não espero que aconteça um grande romance ali na história, até porque eu acho que o foco aqui não é romance mesmo. Inclusive, eu estou muito interessada justamente por não ter foco no romance. Eu gosto de verdade de histórias diferentonas, mais bizarras, mais estranhas mesmo. Eu gosto desse tipo de K-drama. Então, por isso que eu tô tão interessada em ver como vai ser o The Wonderfuls. Então, assim, eu espero que tenha um pouco aquela pegada de Joseon Creature, ou seja, de experimentos feitos em laboratório, no qual acaba saindo um monte de monstruosidade e eles estão tentando fazer meio que a receita perfeita, ou seja, eles estão tentando construir um super-herói perfeito, que tenha um poder perfeito, e nessa de buscar essa pessoa perfeita, vai aparecendo alguns heróis ali com poderes considerados defeituosos, digamos assim, por isso que eles são heróis desajeitados, né, super tontos, né? Então eu acho que é basicamente essa pegada. E eu gostei muito de Joseon Creature. Joseon Creature tem ali, no casal principal, um romance, mas isso tá, assim, de uma forma muito secundária, porque o que interessa mais é justamente a parte de suspense, drama, ficção científica. Então eu acredito que o The Wonderful
Fools tenha um pouco essa pegada. O que eu gosto bastante também é a ambientação na década de 90, né? Eu acho que aproveitar aquela maluquice que foi o bug do milênio é uma ótima época a ser retratada, né? Tinha acabado de passar ali a crise do FMI, ou seja, Coreia estava todo mundo pobre, né? Uma economia muito desajustada ainda. Então, realmente, a população estava passando por maus bocados ali, em termos do governo, né? Que não estava prestando boa assistência para a população em diversas esferas, né? Então, assim, eu acho que vai ter um pouco essa ambientação. E naquela época também foram criadas muitas seitas religiosas, muita filosofia de que o apocalipse estava perto. Ou seja, realmente a gente viveu um pouco essa maluquice, né? Então, eu acho que essa época vai ajudar a história a se tornar ainda mais caótica do que já é, né? Então eu tô com altas expectativas em termos de roteiro, em termos de interpretação, em termos de diversão, porque eu gostaria muito que fosse diferente de The First Ride, né? Que realmente foi mais pastelão, foi mais bobo. Então eu tô com altas expectativas, gente. Eu tô muito empolgada. Olá, me chamo Rita Ecker. Sou ADM do fã-clube Guardiãs de On. Hoje eu venho falar um pouco sobre o trabalho do nosso príncipe Chae-Nun, que estreou na sexta-feira na Netflix, The Wonderful. Podemos dizer que está incrivelmente perfeito o seu trabalho, o seu talento, o seu personagem, Leon-ju, está maravilhoso. Podemos dizer que o Nunu, ele se renovou, ele se superou nesse projeto. Podemos dizer também que ele, como ator, claro, evidente, né? Não vou dizer que não tem como admirar o trabalho, o seu talento, as conquistas que o Nunu tem conseguido. E através desta série tem nos deixado com gostinho de quero mais. É muito bom. Nós damos risada do início ao fim. O elenco é maravilhoso. Os atores que estão com ele são perfeitos. Podemos dizer que acho que foi a melhor escolha, né, de todo o elenco. Com esses super atrapalhados que nos fazem rir do início ao fim, é muito bom, é muito bom. Se você ainda não viu, você assiste, gente. Assiste, porque tá muito bom. E o nosso príncipe, ele se superou de uma tal forma que a gente não pode nem discutir sobre isso. Parabéns, Nunu. Oi, pessoal. Vamos fazer um bate-papo rápido sobre o novo sucesso da Netflix, The Wonderfuls. Me chamo Priscila Arruda, sou uma das ADMs da Shaw no BR e a convite da Rose, vim rapidinho falar a minha visão sobre o drama, onde traz o nosso querido Chae-Nun, né, triunfante aí, de volta às telinhas, neste momento que estamos, assim, com muitas saudades dele, né, já que ele está cumprindo seu serviço militar. Vamos começar falando, no geral, sobre o drama? Gente, o que é isso? Juntar Chae-Nun e Park Eun-bin em mesma telinha, gente, nossa! Foi, assim, uma visão esplêndida desse diretor, né? Porque ficou, assim, fantástico. Temos 2 atores aí de peso, né? 2 artistas fantásticos. E um completa o outro. Então, assim, The Wonderfuls, vou falar, sendo bem sincera com vocês. A minha visão, antes da estreia, era de que seria uma comédia muito besterol. Até me preocupava, né, em como que ia ser a reação do público a esse trabalho, visto que, né, o Eun-Nun está cumprindo seu serviço militar. Temos aí também algumas questões, né, públicas em relação a ele, e era uma grande preocupação. Mas, gente, nossa,
Eu tô, assim, ainda sem acreditar. Desde o momento do lançamento, desde as 5 da manhã aqui no Brasil, que o drama entrou na Netflix, e eu comecei a assistir, até agora, assim. Sem acreditar em como ficou fantástico esse drama. Então não é uma comédia besterol, né? O drama traz aí várias questões, é um enredo maravilhoso, tem começo, meio e fim, é uma história muito legal. Embora seja fictícia, mas assim, né? Tem um conteúdo. Então a gente tem aí a comédia, o lado cômico, romance, sim, romance. Porque, sinceramente, eu não esperava que a gente ia ter romance. E assim, isso foi a parte que, assim, mais me chocou. Porque eu não esperava de forma alguma, né? Eu acho que a maioria, né, dos fãs não esperavam que a gente ia ter um romancezinho aí, né? Nesse drama que é trago como uma comédia. Mas nós temos romance e, assim, tá lindo demais. Um romance assim, muito sutil, mas muito aconchegante para os nossos coraçõezinhos. E, gente, não tem como assistir o drama do início ao fim sem rir. A gente ri em todos os episódios. E, assim, ainda tem toda, né, toda aquela estrutura que, assim, ficou espetacular, né, de edição, de efeitos. Tipo Marvel. Nossa, gente, tá maravilhoso. Vamos falar agora sobre Lim Jung, personagem do ano. Gente, o que é esse personagem, né? Dentro do drama. É um personagem completo, né? Porque ele traz várias faces. É um personagem que é misterioso, inteligente, sexy. Sim, sexy em algumas cenas. Quem assistiu o penúltimo K-drama do Eunor, né, que foi Wonderful World, já viu um personagem muito diferente do que ele já vinha acostumado a fazer, né? E, gente, The Wonderfuls, assim, ainda ultrapassa o nível de Wonderful World. Vocês, quem não assistiu ainda, não tem noção do que eu estou falando. Mas quem já assistiu, né, sabe. E eu tenho certeza que concorda comigo. Que, gente, o personagem dele em The Wonderfuls tá, assim, completo, diferentíssimo, né? E, assim, traz toda uma bagagem que eu acredito que ele sempre quis mostrar ao público, né? E ele mostra nesse trabalho. Então, bom, não tem muito o que falar. Meu tempo já tá acabando. Mas é isso, gente. Quem ainda não assistiu The Wonderfuls, assista. Porque você tá perdendo um drama espetacular, tá? Você vai rir, você vai chorar, você vai se emocionar, você vai se apaixonar. E quem já assistiu, reprisa. Vamos reprisando aí várias vezes, assistir terceira, quarta, quinta, sexta vez, pra gente manter no topo, né? Então, pra gente chegar no top 1 da Netflix aqui no Brasil também, né? E a gente consolidar esse trabalho espetacular de toda uma produção maravilhosa, que foi a de The Wonderfuls. Ok? Tchauzinho, pessoal. A gente volta em outro momento para falar mais do nosso príncipe Charnu. Olha, eu realmente fico muito feliz de ver e de sentir que The Wonderfuls era tudo o que eu esperava e muito mais, né? Porque não é uma história bobinha, é uma história sobre abandono social, sobre exploração humana, sobre trauma coletivo, sobre pessoas quebradas que tentam encontrar conexão antes que seja tarde demais, né? Então é sobre tudo isso de uma forma divertida, de uma forma que te faz pensar. Você numa cena tá rindo, na outra tá chorando. Realmente equilibra muito bem
a ficção científica com a comédia, com o drama, com a ação, tem um pouco de tudo, o elenco tá super entrosado, super em sincronia mesmo, você vê uma evolução do personagem do Chao-Nu no início muito contido, né, muito focado naquela missão, e aí no decorrer da história ele vai se conectando com esses heróis desajustados e vai sentindo humanidade neles, e ele vai se tornando humano também, até que ele realmente desiste do seu plano de querer conhecer a mãe, de entregar a personagem lá da Park Eun-bin, né, da Cheni, e enfim, no fim das contas eles acabam ficando juntos, no caso a Cheni e o Jeon, né, e os quatro terminam ali como amigos, né, amigos que salvaram a Hae-sung daquele mal, né, daquele mal que já perdurava muitos anos, né, até porque os governantes, a igreja, o cara lá, o vilão que era louco, né, um pesquisador maluco, um cientista maluco, enfim, todos eles acabaram sendo derrotados pelo quarteto, né, e graças ao sucesso tremendo que tá fazendo, e isso eu acho maravilhoso, tá fazendo realmente sucesso no mundo inteiro. A gente aguarda, sim, uma segunda temporada, que eu acho que esses primeiros 8 episódios estão servindo aí de termômetro pra Netflix ver o quanto vai fazer sucesso, e aí sim, fazer, de repente, uma segunda temporada, até porque há brechas, né, pra terceira temporada, até porque o cientista maluco ainda tá vivo, no caso, o personagem do Chao-Nu, né, o Jeon conseguiu encontrar com a mãe, ou seja, o que vai sair dali, não sei, então, assim, deixou várias coisinhas ali no ar, sendo de fato possível expandir esse universo. Quiçá eles vão descobrir que tem pesquisas e tem heróis desajustados, de repente, em outras cidades, sem ser ali em Resson, né? Enfim, pode ser que esse plano seja muito maior do que a gente imagina. Então eu acho que dá sim pra Netflix explorar mais ainda esse universo numa segunda temporada, vendo que a primeira temporada está fazendo tanto sucesso, né? Realmente eu fico muito feliz de todo o talento do Nunu ter sido explorado aqui. Um pouco de comédia, um pouco de drama, ele faz mocinho, ele faz bandido. Realmente, eu acho que foi o tipo de personagem que ele pôde mostrar em toda a sua totalidade mesmo, né? O quanto ele é talentoso, o quanto ele consegue mudar a expressão dele em segundos, o quanto ele consegue ser fofo, o quanto ele consegue ser durão. Isso tudo na medida certa. Realmente o elenco tá todo de parabéns. A Park Eun-bin também, diva, né? Uma heroína, assim, com uma jornada também muito bacana. Ela que tava prestes a morrer, né? E aí ela viu no Jeon aí uma esperança de salvar a cidade e, quiçá, de salvar a própria vida também, né? Então, assim, gente, várias lições aprendidas, Netflix, né, fazendo um grande sucesso mundialmente, depois de passarmos aí meses, né, da imprensa falando mal do Nunu, aquela confusão toda fiscal, e isso realmente é um episódio que a gente pode, né, lembrar agora com muita distância, porque o sucesso, o talento, a brilhante estrela de Nunu aqui tá radiante aos nossos olhos. Graças a Deus a gente pode dizer que a gente conseguiu ultrapassar esse período de dificuldades. E é isso, acho que as Arohas mais do que nunca estão unidas para impulsionar The Wonderfuls e tornar agora o top 1 da Netflix Brasil. A gente vai conseguir chegar lá, a gente tem que continuar streamando. Olá, pessoal. Enquanto nós estamos preparando a edição desse episódio, eu não poderia deixar de passar aqui para comentar mais esse monte de informação fresquinha que a gente tem. Nos últimos dias, nas últimas horas, a nossa querida Wonderfuls está batendo todos os recordes. Ela já é top 1 na Coreia e agora ela é top 3 no Brasil. Bora lá, galera, vamos colocar essa série maravilhosa, eletrizante, inesquecível, viciante no top 1 do Brasil. Vamos lá, vamos maratonar. Eu já estou na minha 4ª maratona. E vocês, estão em qual? Estão assistindo a primeira ainda? Tudo bem, a gente garante que você vai se apaixonar. A série é maravilhosa e, mais uma vez, a gente precisa registrar aqui todo o nosso agradecimento a esse trabalho maravilhoso que foi feito por toda a equipe, todo o elenco e todos os artistas, além do nosso querido Chao-Nu. A gente vai colocar aqui alguns trechinhos, alguns momentos especiais, além das participações especiais que nós temos,
e momentos de cenas, o trabalho por trás dos bastidores que não conseguimos colocar no episódio anterior, mas não deixe de assistir o nosso próximo episódio, onde nós faremos uma análise, episódio a episódio, cena a cena especial. Então, bora lá? Vamos assistir? Juntos? Deixe os comentários aqui. Annyeong! Bye! Bora, Brasil! Top 1! See you on Netflix.